Fala galera, beleza? Professor Flávio Bueno na área. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Se ligue, vem, olha só. O nosso bate-papo de hoje é sobre modelos produtivos. Vamos lá? Simbora comigo? Vamos entender um pouquinho desse Paranauê? Olha só. Quando a gente fala de modelos produtivos, basicamente nós temos quatro modelos, tá? E vamos lá. Antes disso, vamos tratar do conceito de modelos produtivos. Quando a gente cita ou trabalha com modelos produtivos, nós precisamos lembrar que basicamente nós temos ali um sistema padronizado de trabalho, tá? Ou um sistema padronizado de produção, beleza? Historicamente nós temos aí quatro grandes modelos. Alguns funcionam de forma meio que concomitante no decorrer da história, mas é preciso que a gente trate os quatro conceitos, os quatro modelos, de forma distinta, porque pode cair em prova de forma distinta, tá? Vamos lá. O primeiro modelo é criado pelo engenheiro norte-americano Taylor, tá? No final do século XIX, início do século XX, ali, 1904, 1905, basicamente, tá? Que é esse modelo? Vamos lá. O Taylor, ou o Taylorismo, tinha como base fundamental a produção da racionalização do processo produtivo. Ou, em outras palavras, ele foi o cara responsável por pensar cientificamente a produção, né? Ou seja, toda vez que a gente cita o termo racionalizar, nós estamos nos relacionando ao quê? A tratar de forma organizada, de forma científica, o processo de produção. Nesse sentido, vale ressaltar que o Taylor ele pensava na produção a partir de um contexto quantitativo. E o que significa isso, né? Ele é altamente questionado, inclusive, em função disso. Ele pensava que o trabalhador tinha que ganhar mais se trabalhasse mais, né? Ou seja, ele dava premiações para aqueles que trabalhavam mais. E aí você tem uma questão que é extremamente emblemática, que é a exploração da mais-valia, né? A exploração da força de trabalho, que no início do século, final do século XIX, início do século XX, passa a ser altamente questionado e gera uma série de conflitos sociais urbanos, que a gente vai daqui a pouco bater um papo sobre isso também, tá? Outro detalhe de Taylor que é importante é a questão da divisão das tarefas, né? Ele afirmava que um trabalhador rendia mais se ele tivesse dentro desse contexto que um foco produtivo em apenas uma atividade, né? Ou seja, o processo produtivo ele tinha que ser dividido e não concentrado na figura de um só trabalhador justamente garantir que a produção se tornasse algo produtivo, ou seja, que você tivesse eficiência e eficácia nesse processo, beleza? Bom, a evolução do Taylorismo, alguns chamam inclusive de sistema taylorista fordista, é o próprio Fordismo criado pelo Henry Ford, também mais ou menos no mesmo período, né? Ford, ele é responsável, dono aí da marca Ford, criador da marca Ford, ele é responsável por colocar na prática aquilo que havia sido pensado pelo Taylor, né? Nesse sentido, o que ele produz? A linha de produção e a esteira, a linha de montagem e a esteira de produção, né? Em outras palavras, né, ele vai ser responsável pela produção em massa, ou produção em larga escala, e a produção em série, né, que vai criar um produto idêntico. Há um detalhe importante, e esse talvez seja a grande diferença daquilo que pensava Ford e Taylor. O Ford pensava na lógica do estoque, né? E você tem uma mudança produtiva bastante significativa. O que significa o estoque? Eu produzo tudo aquilo que eu tiver que produzir no menor tempo possível para economizar e somatizar, né, a produção. E nesse sentido, eu vou vender o produto, na visão do Ford, apenas quando eu tiver a melhor oferta para ele, né? Ou seja, o objetivo do Ford era garantir a venda mais qualificada possível. A gente vai perceber que lá na frente esse lance do estoque vai gerar um problema, né? Crise de 29, superprodução e etc, etc. Então, é um detalhe da produção de Ford que é interessante a gente analisar. Lembre-se que por conta disso a gente vai precisar aí de grandes parques industriais e vai surgir dentro desse contexto uma mudança no sistema capitalista, que é o capitalismo financeiro, o monopolista, a partir sobretudo do que da criação das empresas multinacionais, que nós já batemos um papo em alguns dos materiais anteriores, beleza? Há um detalhe importante, né? Primeiro, Ford ele tinha uma ideia bastante significativa de consumo, né?
ele tem uma frase que eu acho que é bastante emblemática, que diz mais ou menos assim: se dependêssemos dos norte-americanos, estaríamos andando de carroça até hoje. Ou seja, ele cria o produto e faz o produto ser necessário. Esse é um detalhe que é bastante importante do seu modelo de produção, tá? Outro detalhe interessante é a alienação do trabalhador, e aí a gente tem várias críticas em relação a isso, o trabalhador focado apenas naquele produto, naquele segmento da produção, etc, etc, etc. Né? O filme Tempos Modernos, do Carlitos, do Charles Chaplin, é uma crítica a esse modelo de produção fordista que aliena o trabalhador, que expõe o trabalhador a situações de elevada jornada de trabalho. Além disso, o trabalhador a condições insalubres de produção, ou que não são nada saudáveis, né? Expostos a alerta, tendinite, outros elementos, tá? Outro ponto importante é a concentração produtiva, né? O Ford ele pensava a produção de maneira concentrada, por isso que as empresas migram para onde a matéria-prima estava sendo extraída, né? Tem um detalhe, um exemplo bem legal disso, que é uma cidade que foi construída pela Ford no Pará, chamada Fordlândia, para explorar a produção, sobretudo, dos seringais, né? Do látex, da borracha, tá? Então isso mostra um pouquinho do modelo de produção fordista, beleza? Bom, isso vai gerar uma crise, uma série de problemas, que é a crise de superprodução. Quando você produz demais, o salário não acompanha o crescimento do valor do produto, também não, e a galera não consegue consumir o suficiente para abastecer a demanda empresarial, e aí você tem uma crise de superprodução que vai gerar a crise de 29. Após a Segunda Guerra Mundial, vem um novo modelo, né? E esse novo modelo nós vamos dar o nome de Toyotismo, mais ou menos na década de 50, ali no Japão, tá? O Toyotismo ele tem como base o aperfeiçoamento do Fordismo com modelos de produção, um modelo de produção um pouquinho diferente, tá? O Japão vivenciando aí uma crise bastante significativa após Hiroshima e Nagasaki, há um intercâmbio entre empresas norte-americanas e empresas japonesas. A Toyota vai até os Estados Unidos aprender como que se produz o automóvel. Os Estados Unidos permite, inclusive, o piratear do produto norte-americano para ser vendido no mercado regional do Extremo Oriente, para que o Japão alavancasse a sua economia e voltasse a crescer, né? E aí nasce um lema japonês bastante impactante e significativo, né? Enquanto vocês criam norte-americanos, eu copio melhor e vendo mais caro. E aí, essa é a lógica do toyotismo. Enquanto o Fordismo é pautado na produção em massa e no estoque, o toyotismo é pautado na produção just in time, né? Ou seja, uma produção feita na hora, né? Por encomenda, né? Além disso, você tem o sistema de produção qualificado ou o sistema de qualidade total, né? Qualidade na produção, qualidade na mão de obra, qualidade do serviço, qualidade da entrega, qualidade logística, qualidade das relações, ou seja, é um modelo totalmente diferente daquele modelo aplicado pelo Ford, né? Outra característica importante do toyotismo é o processo de robotização, e aí, consequentemente, você tem um problema gerado por isso, né? Quando, na medida que você robotiza, você tem a geração de um tipo de desemprego quando o espaço não consegue se adequar à realidade tecnológica daquele local, daquela produção, você tem um problema gerado que é chamado de quê? De desemprego estrutural, tá certo? Um ponto importante desse processo, também desse tipo de modelo, é a fragmentação do processo produtivo, tá? E na prática, o que isso significa, né? As empresas passaram a produzir ou buscar locais para a produção em que o custo fosse muito mais baixo. Exemplo disso, que a gente pode citar, é justamente aquilo que nós chamamos de fatores locacionais, né? As empresas migrando por conta de mão de obra mais barata, incentivo fiscal, leis ambientais mais brandas e afins, também já citado em outros momentos para vocês, né? Em função disso, você tem a constituição de uma nova divisão internacional do trabalho. E aí é um detalhe que é bastante significativo, mais uma vez, o país subdesenvolvido passa a produzir o produto industrializado, exemplo disso é a China, que produz grande parte daquilo que, por exemplo, a gente consome aqui no Brasil em termos de tecnologia, por exemplo, iPhone, iPad, tênis, camisas, etc, etc, etc. Então, carros, enfim, né? Então a China
assume um mercado, aliás, os países subdesenvolvidos assumem um mercado importante com essa transferência tecnológica gerada pela nova DIT, caracterizada pelo Fordismo, desculpa, pelo Toyotismo mesmo, tá certo? Então esse é um detalhe também bastante importante de se destacar. Há um outro ponto que eu acho que é interessante, que é o profissional multifacetado. Né? O que é o profissional multifacetado? É o profissional que assume múltiplas faces na produção. Diferente do Fordismo, que ele vai trabalhar em alguma atividade a vida inteira, no Toyotismo não. No Toyotismo, o profissional ele vai ter que ter a maleabilidade de ser trocado de função na medida em que for que o gestor achar necessário, o que também gera o quê? Uma outra necessidade, a necessidade do trabalhador cada vez mais se aperfeiçoar, 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 e ele é tipo o cachorro correndo atrás do rabo, ele nunca vai chegar no ponto final, no ponto que, não, agora é o suficiente, já estou pronto para desempenhar qualquer atividade, beleza? E isso, cara, acaba gerando, lógico, né, uma exploração maciça da força produtiva, beleza? E o último modelo, surgindo aí no final da década de 60, né, basicamente na Suécia, mas depois ganhando espaço no planeta, é o volvismo, tá? O que é o volvismo? Criado pela Volvo, né? É um modelo que tem como base fundamental o quê? A lógica do trabalhador participando do processo decisório, né? Fortalecendo os sindicatos, a atividade produtiva pautada na lógica do welfare states, né? Ou seja, do bem-estar social. O bem-estar social do trabalhador é fundamental para que o trabalhador tenha um bom desempenho. Inclusive, eles têm um lema, né? Trabalhador feliz rende mais, trabalhador feliz produz mais, né? Para isso, para o trabalhador precisa participar do processo decisório. Quando a gente tem essa perspectiva, diferente do toyotismo e do fordismo que enfraquecem sindicatos, no volvismo a gente tem o fortalecimento dos sindicatos. Mais do que isso, tá? Além do processo de fortalecimento dos sindicatos, a gente tem aprimoramento das leis trabalhistas, mas mais do que isso, né? Fortalecimento delas, né? Por exemplo, aumento de licença maternidade, em alguns casos até o desenvolvimento de uma licença maternidade, licença paternidade, a questão da previdência. Essas leis são ampliadas, o direito do trabalhador é ampliado no volvismo, tá? Bom, esse modelo ele tem uma característica bastante significativa, ele ganha muita força e tem muita ênfase justamente nas regiões do norte da Europa, né, Europa nórdica, né, ali a Escandinávia, Alemanha e alguns países da região, tá? E você tem muita força disso nas empresas de tecnologia, sobretudo daquilo que nós chamamos de Sunbelt, mais especificamente do Silicon Valley, né? Ou seja, o Vale do Silício na Califórnia, né? Um exemplo muito legal disso é o filme chamado O Estagiário, né? Mostrando como é que é a vida de um trabalhador em grandes empresas de tecnologia como o Google, Microsoft e tal. As empresas de publicidade, as startups, e hoje grandes empresas do mercado mundial, das transnacionais, adotam o volvismo como a mola propulsora das suas atividades produtivas. Beleza? É isso. Modelos produtivos, lembre-se do conceito, lembre os 4 tipos e as suas principais características, e aí você vai estar pronto para fazer qualquer questão sobre modelos produtivos. Beleza? Um beijo. Professor Flávio Bueno, se liga, @Flávio Bueno 13, tem muita novidade lá. Não deixam de se inscrever aqui na página do professor Flávio Bueno. Pode crer, galera. Valeu, um beijo, tamo junto, fui!